Boa, tudo bem? Quanto tempo a gente não se vê, né? Eu tinha dado uma parada com o canal no ano passado, mas resolvi voltar pra gente poder continuar conversando sobre livros, conversando sobre literatura, sobre tudo que a gente já vem conversando aqui desde o ano passado. E espero poder continuar dessa vez, né? Trazendo vídeos sempre, todo mês pra vocês. E hoje eu gostaria de falar sobre esse livro aqui que eu deixei passar na lista que eu tinha feito na metade do ano passado, O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Mas antes, se você gosta dos livros que eu trato aqui, da literatura que eu trago aqui, considere deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário pra gente poder continuar debatendo as ideias aqui, tá bom? Vamos lá então pro livro. O livro foi escrito em 1932 e ele trata de uma realidade futura a esse tempo, né? Ele trata do ano de 6.000, mais ou menos 650 depois de Ford. Porque na história eles consideram o Ford como um grande gênio da humanidade que teria dado toda a possibilidade da organização científica e tecnológica da sociedade. Então eles tratam mais ou menos ali dos anos 650 depois de Ford. E nessa realidade, o autor ele considera algumas coisas que ele imaginava como ia ser o mundo nesses anos, né? Por exemplo, os bebês eram criados em laboratórios e não nasciam mais normalmente. Na verdade, você tratar alguma pessoa como se ela tivesse nascido normalmente era na verdade um insulto a ela. Não se falava mais em pai, em mãe, era tudo criação de laboratório, os bebês que nasciam. E eles eram todos eles eram divididos em castas quando eles nasciam. Cada pessoa já era designada por uma casta que tinha uma diferente função dentro dessa sociedade que ele descreve. A função da sociedade, segundo os líderes mundiais dessa história, é a felicidade extrema das pessoas, né? Isso era feito a partir do momento que ele nascia, ele era criado, as ideias eram incrustadas neles para fazer com que eles gostassem de fazer o trabalho para os quais eles foram designados, através da educação hipnopédica, que é a educação feita através do sono. Então eles colocavam fitas para tocar, dizendo tudo que eles deveriam gostar de fazer, tudo que eles deveriam gostar de fazer, para que eles fossem incrustados com essas ideias. Outras coisas que eram designadas para as pessoas eram a oferta de jogos como por exemplo golfe, como por exemplo outros tipos de jogos, e o cinema sensível, que era uma espécie de cinema em que você podia sentir as sensações das pessoas, dos atores que eles estavam fazendo ali, para poder se sentir melhor dentro do filme, uma super sensibilidade das coisas. E também a oferta de uma droga, o soma, que é uma droga que faz você fugir da realidade enquanto você não gosta de alguma coisa que está acontecendo, você consegue fugir da realidade. Então, nesse mundo futuro que o autor imagina, as pessoas têm super ofertas de coisas sensíveis para eles fazerem, né? Coisas do toque, das sensações. A gente segue no primeiro momento os passos de Bernard Marx, que é uma pessoa ali, ele é um alfa da classe mais altas da sociedade, e ele se sente meio deslocado ali naquela sociedade. Ele queria ter mais privacidade, ele não concordava na maneira como as pessoas eram educadas através da educação hipnopédica. Ele resolve fazer uma viagem para os Estados Unidos
por uma reserva indígena que tem lá dos indígenas. E lá ele conhece o John, que é um europeu também, só que ele foi criado dentro da reserva indígena, como se fosse um indígena. E o John também se sente deslocado naquela sociedade indígena e ele quer voltar para a civilização. Uma coisa interessante sobre o John é que ele tem um livro das obras completas do Shakespeare. Então ele fica citando Shakespeare a todo momento dentro das falas dele, é bem interessante. Então os dois voltam para a Europa, para Londres, se dizer que o livro se passa em Londres, né? E lá eles vão ter diversos embates com a sociedade que eles vivem. E para saber mais, você deve ler esse livro aqui. Agora um pouco das minhas opiniões sobre o livro. Na verdade, eu não gostei tanto do livro, assim, pelas experiências anteriores que eu tenho com distopias, futuros imaginados, né? Eu acho que tem livros bem melhores, que eu até já fiz resenha aqui no canal. Eu não gostei muito das possibilidades de futuro que o Aldous Huxley coloca aqui. Não gostei muito da escrita também. Tem alguns diálogos que são realmente bons, principalmente no final do livro, quando eles estão tendo embates com a sociedade, que são realmente bons, sobre arte, ciência, religião e tal. Mas, no geral, eu não gostei tanto da leitura. Mas, se você se interessou por essa resenha, recomendo ler também, para ter uma opinião diferente. Tá bom? E é isso, ficamos por aqui. Obrigado por assistir mais esse vídeo. E é isso. Falou!